Tarde, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, vai se inscrevendo, vai deixando seu like. Então, o presidente turco promete proteger os palestinos contra a anexação de Israel. O presidente turco Erdogan reiterou o apoio da Turquia aos palestinos na segunda-feira, durante o feriado muçulmano de Eid al-Fitr, em uma mensagem de vídeo postada nas mídias sociais. Não permitiremos que terras palestinas sejam oferecidas a ninguém, disse Erdogan na mensagem em vídeo endereçada aos muçulmanos americanos. Gostaria de reiterar que Al-Quds al-Shafri, no Monte do Templo, aquelas mesquitas, o local sagrado das três religiões, é uma linha vermelha para todos os muçulmanos do mundo. Isso aqui é o mapa de 1947. A Palestina era assim e agora é assim. Segundo Erdogan, a Turquia é a única voz que defende os palestinos hoje. Então está aí o apoio da Turquia para a autoridade palestina. O plano proposto para anexar 30% da área C da Judéia e Samaria pode começar em 1º de julho, nos termos do novo acordo de coalizão israelense assinado no início deste mês entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro de Defesa Benny Gantz. Segundo as informações que eu tenho de pessoas que moram em Israel, essa anexação ela já aconteceu fisicamente, ela não aconteceu no papel. É essa a única diferença. Essa anexação em julho, assim, para o papel, porque ela já aconteceu há muito tempo, está levantando vários inimigos de Israel que antes estavam adormecidos, igual a Turquia. O Hezbollah está ameaçando também Israel através dos túneis ali no norte de Israel, através do Líbano. Ou seja, se você for atacar o Hezbollah, Israel for atacar o Hezbollah, tem que atingir o Líbano, que também tem inimizade com Israel. Então você vê que as tensões a partir de 1º de julho podem acontecer de forma assim geral. Líbano, Turquia, Irã, e seu amigo Iraque, Síria. Esse bolo aí, por causa dessa anexação, começaram a ameaçar Israel. Netanyahu diz que não perderá a oportunidade de anexação da Cisjordânia. E isso daí é uma das plataformas políticas dele que ele usou para ser reeleito. Reeleito não, né? Isso aí é um governo de unidade, vamos pôr assim. O prefeito da cidade perto de Belém conecta o plano de paz de Trump ao Messias. Em entrevista na terça-feira, o prefeito de Efrat, Oded Reviv, conversou com o rabino Tuli Voetz sobre o tema da anexação e suas implicações demográficas, econômicas e espirituais. Efrat é uma cidade israelense judia adjacente a Belém, na região da Judéia de Israel. Embora o acordo do século de Trump tenha sido fortemente criticado por muitos líderes de colônia por possibilitar um potencial Estado palestino, Revive alega ter uma abordagem mais prática, dizendo que Israel deve aceitar o que pode obter agora, enquanto o Estado judeu ainda tem um amigo na Casa Branca. Durante a entrevista, Revive explicou a história da cidade bíblica de Efrat e sua conexão com o Messias. Ele observou que a cidade de Efrat é mencionada em 2 lugares da Bíblia. A primeira vez é quando Raquel dá à luz a Benjamim e ela morre e é enterrada no caminho de Efrat. E por mais triste que seja a morte de Raquel, Revive acrescenta que a história mais feliz é o livro de Ruth. E estamos um pouco antes do Festival de Shavuot, semanas. E durante o Festival de Shavuot lemos o livro de Ruth, disse ele. Recordando a história de Ruth, Revive observa que eles se apaixonam e acabam nos campos de Belém. O prefeito de Efrat explica como a história é uma das 2 viúvas e como uma delas, Ruth, fica com a sogra e elas acabam na cidade de Belém.
Ele então continua na parte em que Ruth se apaixona por Boaz. Revive e observa que eles brincam nos arredores dos campos de Belém. Revive e observa como o livro termina com a promessa de Ruth ser próspera em Efrate, que é onde estamos, e o fato de que acreditamos que nessa história de amor o rei Davi nascerá e o rei Messias nascerá. Conectando esse fenômeno aos tempos modernos, Revive e explica como as atuais ilhas de convivência na Judéia e Samaria podem introduzir o Messias, dizendo: a razão pela qual é relevante hoje é que se podemos criar um relacionamento que brincar fora com pessoas que pode ser estranha, Ruth era uma estranha quando veio a Belém. Ela fazia parte de um grupo de pessoas com quem o povo de Israel não tinha permissão para se casar. E, no entanto, ela foi prometida que o Messias nascerá dela. Esse é um conceito incrível. Quando vivemos hoje em Efrate, na fronteira com a cidade de Belém, e vemos que entre nós e Belém não há barreira, é aí que precisamos dar oportunidade a qualquer plano de paz, gostemos ou não de toda a estrutura. Mas, como judeu religioso que ora 3 vezes por dia pela paz, precisamos dar uma chance. Quando perguntamos se o plano de paz de Trump era um passo em direção ao Messias, Revive expressou esperança, dizendo: por favor, Deus. Então eles acham também que essa anexação, tudo isso está sendo direcionado para trazer o Messias. E eu também acredito que essa anexação é o primeiro passo para que tudo isso aconteça. Que o Messias que Israel está aguardando se manifeste logo. Mas não só para um grupo seletivo, mas para todo Israel. Porque ele já se manifestou entre os principais ali do judaísmo. Ele não se manifestou ao povo em geral. Essa é a diferença. A autoridade palestina aplicamos soberania sobre a área C. O líder do gabinete da autoridade palestina, Mohamed Stahir, disse na segunda-feira que a autoridade palestina está agindo para impedir Israel de aplicar soberania sobre Judéia e Samaria. Falando em uma conferência de imprensa em Ramallah, Stahir disse que a autoridade palestina renunciou aos acordos que assinou com Israel e, como resultado, a autoridade palestina não vê diferença entre áreas A, B e C da Judéia e Samaria. Ele também afirmou que durante o período de crise do coronavírus, a autoridade palestina aplicou a soberania palestina em todas as áreas, sem exceção. O presidente da AP, Mahmoud Abbas, declarou na semana passada o fim dos acordos e entendimentos assinados com Israel e os Estados Unidos em resposta aos planos de Israel de declarar soberania sobre Judéia e Samaria. A autoridade de ocupação israelense, a partir de hoje, tem que assumir todas as responsabilidades e obrigações diante da comunidade internacional como a potência de ocupação sobre o território do Estado ocupado da Palestina, com todas as suas consequências e repercussões baseadas no direito internacional e no direito internacional humanitário. Então ele está falando que a autoridade palestina, o Abbas, ele colocou a sua soberania palestina sobre todos os territórios ali da Cisjordânia, territórios A, B e C. Então você vê que já tem uma crise, já está tendo um problema ali. Então a Turquia entra, o Líbano entra, a Palestina é o pivô para variar, o Irã também está ameaçando Israel, e por aí vai. A coisa está pegando mesmo. Vamos ver se o Benjamin Netanyahu tem peito para assumir a bronca e anexar o Vale do Jordão. Vamos aguardar. Deus abençoe vocês.